Fala pessoal, que bom estar com vocês mais uma vez aqui no nosso canal, professor Ulisses Pessoa. Não se esqueça, se inscreve aí, dá um like no nosso vídeo para nós continuarmos propagando todas as informações referentes às ciências criminais. No vídeo de hoje, de maneira bem rápida e objetiva, eu queria trazer aqui um julgado do Superior Tribunal de Justiça que trata de um tema muito emblemático que nós vemos no nosso dia a dia, que é o caso relacionado ao Nemoteneto Ocdt, condenação com base única e exclusivamente no depoimento de policiais, que foi o recurso especial 2037491. Sexta turma, relatoria do ministro Rogério Schietti. Como é que foi aqui a situação? Com base nesse julgado, o STJ resolveu firmemente absolver um jovem que foi condenado por tráfico de drogas apenas com base no depoimento de policiais que fizeram a prisão em flagrante. Jovem preso em flagrante, e aí houve inquérito e tal, aquela coisa toda, e a primeira instância aconteceu, e qual foi a prova propriamente dita? Depoimento único e exclusivamente com base lá no depoimento dos policiais. Primeira instância, isso aconteceu em São Paulo. O juiz absolveu o jovem, dizendo o seguinte: olha, condenar com base única e exclusivamente no depoimento dos policiais não dá. Isso não é prova robusta para que haja condenação. A balança, a droga, não estava nem na posse do jovem, ali do jovem no caso concreto. Como é que ele vai ser condenado? Nesse caso, o juiz de primeira instância absolveu porque, no fundamento dele, isso não traz robustez probatória para que haja condenação. Entretanto, o Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu reformar a decisão, condenando o jovem por entender que a negativa de autoria do crime apresentada pelo réu em juízo seria estratégia de defesa. E o Tribunal de Justiça de São Paulo ainda foi mais longe, dizendo que o direito constitucional ao silêncio estaria sendo ali trabalhado de maneira equivocada, no sentido de que o comportamento que, se por um lado não pode prejudicá-lo, por outro permite afirmar que a simplória negativa é mera tentativa de se livrar da condenação. Então, olha só como o Tribunal de Justiça de São Paulo fundamentou a decisão, reformando a decisão de primeira instância, condenando ali o jovem. Logo, isso vai parar lá no STJ, sexta turma, relatoria do ministro Rogério Schietti, o recurso especial que eu acabei de falar para vocês, e o STJ diz o seguinte: que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo violou diretamente o artigo 186 do Código de Processo Penal. Primeiro ponto, né? E o que diz o artigo 186 do Código de Processo Penal? Olha aí, vamos ler tudo. Depois de devidamente qualificado e cientificado do inteiro teor da acusação, o acusado será informado pelo juiz, antes de iniciar o interrogatório, de seu direito de permanecer calado e de não responder perguntas que lhe forem formuladas. Agora preste atenção no parágrafo único, aí em vermelho. O silêncio, que não importará em confissão, não poderá ser interpretado em prejuízo da defesa. O que aconteceu ali? O Nemoteneto Ocdt foi absolutamente violado. O direito de permanecer calado, que é e permanecer em silêncio, que é uma decorrência do Nemoteneto Ocdt, foi diametralmente violado, porque o silêncio não importa em confissão e não pode servir como prejuízo em relação ao réu. E aí o ministro Rogério Schietti vem e versa o seguinte: a instância de segundo grau, ou seja, o Tribunal de Justiça de São Paulo, erroneamente preencheu o silêncio do réu com palavras que ele pode nunca ter enunciado, já que do ponto de vista processual probatório, tem-se apenas o que os policiais afirmaram haver escutado em modo informal ainda no local do fato. Se ele não disse nada e a decisão é toda com base no que os policiais falaram, o que os policiais disserem é o que vai valer. E nesse caso, não necessariamente é o que o réu ali falou, até porque ele ficou em silêncio. Por isso, a total afronta. E aí,
o ministro Rogério Schetti ainda é mais profundo, trazendo a tese na sua fundamentação das injustiças epistêmicas. O que seriam, então, essas injustiças epistêmicas? As injustiças epistêmicas são um conceito filosófico desenvolvido pela Miranda Fricker, como está escrito aí, como está desenvolvido aí no slide, segundo o qual indivíduos provenientes de grupos vulnerabilizados são tratados como menos capazes de conhecimento. Ou seja, olha a profundidade trazida pelo ministro Rogério Schetti, mostrando, detalhando que, nesse caso, os indivíduos mais vulneráveis acabam sofrendo injustiças que são demasiadamente encontradas em decisões e em situações até corriqueiras dentro dos tribunais espalhados por todo o país. O ministro ainda diz que ocorre a injustiça epistêmica testemunhal, que se manifesta quando um ouvinte reduz a credibilidade do relato de um falante por ter contra ele, ainda que de forma inconsciente, algum preconceito identitário, como ocorreu no caso do réu, um jovem negro e pobre. Olha a profundidade do ministro Schetti. Olha o que ele traz para nós pensarmos. E isso serve para você, advogado, advogada criminalista que atua na área, que atua na prática, para trazer a ideia e a construção das injustiças epistêmicas, ou seja, a construção filosófica, para a sua tese defensiva, para a sua estratégia de defesa. O ministro ainda arredonda dizendo o seguinte, que o tribunal incorreu em injustiças epistêmicas, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de diversos tipos, seja por excesso de credibilidade conferido ao testemunho dos policiais, seja pela injustiça epistêmica cometida contra o réu, ao lhe conferir credibilidade, justamente quando menos teve oportunidade de atuar como sujeito de direitos. Então, repare, infelizmente, nós lidamos com isso no nosso dia a dia, nós como advogados criminalistas, e percebemos essas afrontas ao direito ao silêncio, ao nemo tenetur ocedere tegere, e, de fato, percebemos demasiadamente essas injustiças epistêmicas. Repare que o juízo de primeira instância ele foi perfeito. A fundamentação foi perfeita. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que reformou de maneira equivocada. Mas, ainda bem que existe vida lá em outra instância. Porque, nesse caso, o ministro Rogério Schetti, com a lucidez que lhe é peculiar, trouxe toda essa configuração, essa construção e esse fundamento filosófico para demonstrar as injustiças epistêmicas. Leve isso com você nas suas estratégias, nas suas construções de teses dentro da sua prática penal. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Até o próximo e nunca se esqueça. Avante sempre.